Inclusive, uma coisa que é muito comum falar no meio dos cabeleireiros e barbeiros é que nós somos como se fossem psicólogos também. Uhum. Justamente falando sobre isso que o Serginho comentou aqui. Nós temos que ter paciência em ouvir. Na minha cadeira já teve cliente que chorou desabafando. Na minha cadeira já teve gente que no telefone discutia com a pessoa e depois comigo teve que se acalmar ali, cortando o cabelo, né, e se acalmar pela conversa. Então, você encontra de tudo na cadeira de cabeleireiro, né? Todo tipo de problemas as pessoas passam e ela só quer alguém para ouvi-la. Olha só que interessante, né? Então, às vezes ela tá indo lá cortar o cabelo, ela nem tava precisando na hora ali, mas ela já vai antecipar o corte porque ela quer ir lá conversar. E como tem cliente assim, muito comum. Quando eu trabalhava em salão, agora eu trabalho em domicílio, tinha vários clientes que iam no salão nem para cortar o cabelo, só para conversar. Ou ler o jornal. Vim ler o jornal aqui no salão com vocês. Vim ler a revista aqui com vocês. Então, para ver que se a gente talvez pensar por esse lado, que as pessoas precisam ser ouvidas, talvez a gente comece a ter um pouquinho mais de paciência em não retrucá-las e simplesmente ouvi-la, né? Traz cura. Né? A Bíblia fala em Tiago 5, 14. Sim. Acho que 14. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não está falando de pecado. Pecado é o sangue de Jesus quem nos lava e purifica de todo pecado. Agora tem feridas na alma, as pessoas querem contar. Sim. Porque aquilo é como um gás que ele precisa. Você já teve um canal no dente e quando você foi fazer o tratamento, eles diagnosticaram ali que tinha um canal, aí ele coloca uma massinha. Geralmente acontece na sexta-feira à tarde, porque sábado e domingo está fechado o dentista. Ou é mais caro também. Aí aquilo começa a latejar e no domingo, 5 horas da tarde, você já não aguenta mais, você procura um atendimento aí de urgência. O camarada tira a massinha, aí sai a pulsão, né? Nós falamos a linguagem da pulsão na psicanálise. Aí sai aquilo, traz um alívio imediato. Não é a cura, mas é um alívio imediato. É isso que eles buscam, um alívio imediato. Quando você tem alguém para te ouvir, para falar, é uma especialidade que todo cabeleireiro tinha que ter. Todo barbeiro, posso falar barbeiro? Pode ser, né? Que todo barbeiro tinha que ter. Por quê? Porque saber ouvir tem que ser uma especialidade para as pessoas que precisam realmente falar isso. E ele, além de conquistar o cliente na parte emocional, ele vai conquistar um cliente na prática. Sim. Que ele faz. Isso faz tão bem para as pessoas. As pessoas precisam de alguém profissional. Talvez a melhor técnica de um barbeiro é saber ouvir. Porque boa. As pessoas não falam para quem elas não têm o mínimo de confiança. Exatamente. Você está entendendo? Elas só falam para aquela pessoa que ela tem aquela empatia. Quando você fala para um psicólogo que nunca te viu na vida, aí você conta mais segredos ainda. Sim. Está entendendo? Então, se ela procura o barbeiro, é porque ela tem uma empatia. Isso é muito legal. Né? Eu acho que quando cria isso, você tem uma forte tendência em criar uma fidelização. Sim. Né? Então isso que é interessante. Claro, então aqui a gente já está dando dica para você como conversar com o seu cliente e também como fidelizá-lo. Aí.